Olá! Vocês se lembram das esferas espirituais? Sim, essas mesmas! Então, que tal nós estudarmos algumas delas hoje? Vamos visualizar o nosso planeta Terra e vamos estudar 3 esferas hoje. As 2 que ficam no interior do planeta Terra, que é o abismo, as trevas e a que fica na crosta terrestre. Então vamos estudar essas 3. Vamos lá? A primeira esfera, que é o abismo, ele está mais próximo ao núcleo da Terra. Vocês se recordam quando eu disse que as vibrações é que determinam quem vai habitar cada esfera espiritual? Pois é, as vibrações dos habitantes do abismo são extremamente baixas, extremamente inferiores. Então, são espíritos que despertam até mesmo medo, receio de espíritos que habitam o umbral, de espíritos que habitam as trevas. São irmãos extremamente inteligentes, mas são mentes que lideram grandes rebeliões, lideram o ódio, lideram a vaidade, lideram o egoísmo. Utilizam a sua inteligência para liderar, comandar grandes situações inferiores, como essas que foram citadas. Eles dominam mentes coletivamente. Não são todos os espíritos que têm condições vibratórias para trabalhar junto a esses irmãos. Muito pelo contrário. Há necessidade de ser espírito extremamente evoluído, moral e espiritualmente. Tem que ter muito desprendimento de amor. Então, não são todas as caravanas de socorro que têm condições de auxiliar esses irmãos. Esses irmãos, eles não ficarão assim para sempre. Com os séculos, com os anos, eles vão se modificar. Esse é o objetivo de todos nós, a modificação. Mas para eles, sim, eles estão muitas vezes muito arraigados ainda a esses sentimentos negativos, aonde eles bloquearam os seus sentimentos bons. Então ainda há necessidade de muito trabalho. As trevas. As trevas é a segunda esfera vibracional que também está no interior da Terra. Também são espíritos extremamente inferiores, mas eles já estão numa condição um pouco melhor que aqueles que habitam o abismo. São irmãos que estão ligados também a situações de muita vingança, também a situações obsessivas graves, também a situações de muita dor, mas são irmãos, assim como aqueles do abismo, que também vão ter a oportunidade de se melhorarem. Também terão condições de estarem no estado vibracional melhor. E a eles, assim como aqueles que habitam o abismo, o socorro também chega. Mas nós estamos num momento delicado. Nós estamos num momento de transição planetária, aonde a vibração do próprio planeta está se modificando. E um dos objetivos da mudança da vibração do planeta é justamente fazer com que a sua vibração interna modifique-se também. Isso significa que a vibração da Terra internamente melhorando vai se tornar inabitável para os espíritos do abismo e das trevas. Vocês se recordam quando nós verificamos que a esfera espiritual possui uma vibração X e nela habitam espíritos que têm a mesma vibração que essa esfera. Isso significa também
que neste momento de transição planetária, à medida que o interior da Terra vai modificando a sua vibração, de X passando para Y, os espíritos que permanecerem com a vibração X não terão condições de ficar nessa esfera vibracional de vibração Y. Entenderam? Um dos movimentos da transição planetária é limpar o abismo e as trevas. Esses espíritos necessitam urgente de modificarem as suas vibrações. E está tendo grandes trabalhos de espíritos socorristas para que isso ocorra. Mas, ao mesmo tempo, Geraldinho nos fala que Chico Xavier, já há alguns anos, que Chico Xavier já desencarnou há mais de 10 anos, então ele já naquela época nos falava que durante a madrugada ele ouvia choro dos irmãos que estavam deixando o abismo e as trevas e sendo transportados para outros orbes. Por que isso? Porque se a vibração do planeta está mudando e eles não conseguiram mudar a sua vibração, ali torna-se inabitável para eles. E eles terão que buscar um outro local que possui vibração similar à que eles têm, para continuarem a sua jornada evolutiva. E Chico Xavier narrava isso com muita tristeza, porque eles estavam deixando o orbe terrestre. Mas isso não ocorrerá com todos, muito pelo contrário. O trabalho dos mensageiros no bem tem sido tão intenso para que todos possam ter uma nova oportunidade. Muitos estão reencarnando, muitos estão tendo a oportunidade de refazimento já em planos melhores, em esferas melhores no plano espiritual. E um exemplo disso está no livro Ação e Reação. Leonel era um espírito obsessor ferrenho, era um espírito obsessor inteligentíssimo, que estava ali utilizando técnicas de obsessão para angariar o seu fim de vingança. Os trabalhadores no bem, naquele atendimento, eles fizeram com que Leonel se modificasse, utilizando o quê? O amor, o carinho, a amizade para isso. A equipe de trabalhadores auxiliou um familiar de Leonel, para que aquele familiar de Leonel pudesse se reequilibrar, ficar bem. Até mesmo o obsessor mais ferrenho, o coração mais ressequido, possui um ser amado ou é amado por alguém. Leonel encheu-se de gratidão por aquele amparo que a equipe socorrista estava dando à sua filha, pela recuperação da sua filha. E aí a equipe de trabalhadores revelou-se a Leonel, dizendo que eles queriam auxiliar a pessoa que Leonel estava obsediando. Leonel fica numa entrave, fica numa sinuca de bico. Leonel depara-se com um quadro. Essa equipe auxiliou alguém que eu amo muito, a minha família. Meu coração está cheio de gratidão por eles. Como eu poderei continuar obsediando uma pessoa que eles querem recuperar? E naquele momento, Leonel toma a decisão de parar com as atitudes de obsessão e transforma-se num aprendiz, transforma-se num mensageiro do bem e passa a integrar aquela equipe de trabalhadores. Se reequilibra, utiliza sua inteligência, suas técnicas, agora para o bem e não mais para o mal. Ninguém é condenado a ficar no abismo, nas trevas. Ninguém. Todos precisam de uma chance para melhorarem. Deus, através da sua infinita misericórdia e dos seus trabalhadores, aí estão para realizar essa missão. E todos
têm essa oportunidade de melhorar, de progredir e tornarem-se melhores. E o amor é o caminho-chave para isso. Então, agora vamos falar um pouco sobre a crosta terrestre. A crosta terrestre é justamente o nosso planeta Terra, aonde nós estamos encarnados. É a esfera espiritual que envolve o nosso planeta Terra material. E aqui há encarnados de várias esferas espirituais. Há encarnados da esfera da treva, do umbral, da ciência, da cultura. Por isso que nós verificamos que as pessoas aqui encarnadas possuem padrões vibratórios bem diferentes. Não é, Clarice? Mas você não disse anteriormente que cada espírito fica na vibração da sua esfera espiritual? Como que na crosta terrestre há espíritos de várias esferas espirituais? Aqui tem um segredinho. Na realidade, o nosso corpo físico, ele é uma grande barreira vibratória. Então, quando nós estamos encarnados, ele diminui significativamente a vibração. Ele contém a vibração. Nós não encarnamos com a vibração total que o nosso perispírito e espírito possui enquanto desencarnado. Um exemplo, se está encarnado um espírito que é da esfera espiritual da treva, supondo, isso é apenas um exemplo, que o padrão vibratório dele seja -10, quando ele reencarna, o corpo, que é uma grande barreira vibratória, não vai permitir que ele venha com os -10. Neste ambiente, enquanto encarnado, ele vai transmitir vibração -4, -3, -2. O corpo inibe a vibração total do espírito e do perispírito. Por isso que, enquanto ele desdobrado durante o sono, pode fazer muitas coisas que, enquanto encarnado, no corpo físico acordado, ele não consegue fazer. Da mesma forma, os espíritos evoluídos, quando eles possuem evolução, eles possuem uma vibração +10, +15, mas quando eles encarnam, eles não conseguem transmitir toda a vibração que eles possuem em sua potencialidade. O corpo inibe essa vibração e ele transmite +5, +6, em vez de toda a potencialidade que ele poderia transmitir, que são aquelas pessoas que possuem aquela vibração positiva. Chico Xavier é um exemplo desses. Todas as pessoas que chegavam perto dele nos narram quanto que só de se aproximar a 1 metro, 1,5 metros dele, já sentia uma emoção imensa. A aura dele transmitia essa vibração de amor que tocava, que emocionava as pessoas. Mas vocês acham que essa vibração deles tinha apenas esse alcance de 1,5 metros, de 2 metros? Claro que não. Só que o corpo inibia que ele pudesse expandir muito mais. Então, o corpo físico inibe as vibrações. Então, por isso que na crosta terrestre, que nós conhecemos muito bem, porque nós estamos aqui encarnados, existem pessoas de vários padrões vibratórios. E nós sabemos que nós temos potencialidade de evoluir e progredir sempre. Vamos fazer a nossa parte. A reforma íntima é fundamental para que nós possamos utilizarmos o nosso conhecimento a nosso favor, a favor do nosso próximo e melhorarmos a nossa vibração, para podermos estarmos sempre em contato com espíritos com vibrações melhores, para podermos estar em contato com espíritos dessas esferas superiores, termos as intuições e os auxílios necessários para a nossa jornada evolutiva. Vamos fazer a nossa parte e melhorarmos o nosso padrão vibratório.